Boa tarde, pessoal. Retomando o nosso curso de redação, a gente falou sobre, na última aula, um bate-papo necessário. Falamos a respeito da preparação para a redação em um concurso, o famoso bate-papo. E hoje a gente vai tratar aqui de alguns lembretes iniciais, beleza? Então vamos continuar aqui nossa leitura. O grande mestre da gramática e filólogo Matoso Câmara afirmou percurso, tantos estudantes psicamente normais que falam bem e até com exuberância e eloquência no intercâmbio de todos os dias, são desoladores quando se lhes põe um lápis ou uma caneta na mão. Ponto final. Esse texto é do poeta Carlos Drummond de Andrade. Revelou em um de seus poemas, gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever, ponto. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, ponto final. Tal como os estudantes Matoso Câmara, tal como o poeta Drummond, poucas são as pessoas que não sentem um calafrio, ficam inibidas com um branco paralisante ao receberem a incumbência de escrever algumas linhas, um quase nada para que outros leiam, ponto final. São tornadas por um vazio mental, uma angústia apavorante, mordem o lápis, roem as unhas, olham para o vazio, soam, ponto. Próximo parágrafo. Sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Algumas até desinibidas ao falar e com razoável cultura humanística? Uma pergunta. Simplesmente falta de hábito. Ponto. Elas não estão acostumadas a escrever e a ler? Ponto. Depois vem o bloqueio psíquico. Ponto. Continuando. Quando escrevemos, nos expomos, dizemos o que nos vai na alma e o medo de expor inibe. Ponto. Próximo parágrafo. Desse modo, falar bem não significa, vou repetir, desse modo, falar bem não significa escrever bem. Ponto. Quando falamos, temos os recursos da entonação, da mímica, do olhar, da expressão facial e de situações configuradas, descritas por muitos autores e somos, deixa eu só arrumar aqui, por vezes repetitivos, ponto. Na redação, temos de ser objetivos, claro, não repetitivos e procurar dizer o máximo de pensamentos com o mínimo de palavras, ponto. É aí que surge a inibição, os brancos paralisantes, os bloqueios, ponto final. Daí a necessidade de muito treino e perseverança, a fim de termos a autoconfiança necessária para que a redação não se torne algo penoso, iníquo, ponto final. E como se evita isso? Pergunta.
lendo bastante, treinando, escrevendo sempre diariamente. Ponto. 5 minutos. Mas eu não tenho tempo. Ponto. É a maior balela de quem não quer aprender. Ponto final. O tempo quem faz somos nós. Ponto. É uma questão de saber aproveitá-lo. Ponto final. Nada custa tirar 10 minutos diários para uma leitura e mais 15 minutos para uma ligeira redação. Ponto final. Pode-se fazer isso pela manhã, antes do café ou no intervalo do almoço. Reticência. Há tantos momentos no dia, exclamou. É só fazer disso um hábito e viciar-se nele. Ponto final. Prosseguindo. Adianta escrever se não há ninguém para corrigir? É uma pergunta. Claro que sim. Ponto final. É no escrever todos os dias, mesmo sem que alguém corrija, que se vai desinibindo, expulsando os brancos paralisantes e os bloqueios mentais. Ponto final. Adquire-se jeito para a coisa. Ponto. Pega-se o fio da meada. Percebe-se os erros de concordância, de regência. Sanam-se dúvidas de ortografia com a consulta ao dicionário. Escrever sobre o que? Escrever sobre o que? Uma pergunta. Perguntou. Qual é o melhor assunto? Outra pergunta. Não existe assunto. Ponto. Comece escrevendo sobre qualquer coisa. Ponto final. Você está aprendendo. Ponto. Escreva sobre coisas do dia a dia. Ponto final. Coisas que aconteceram com você. Ponto. Uma notícia, um comentário, algo que você assistiu na TV, um assunto doméstico, uma conversa com amigos. Ponto. Há muito sobre o que escrever. Ponto final. Numa segunda etapa, passe a escrever sobre um assunto abstrato e faça parafases de editoriais, ou colunas de jornais e revistas reproduzindo aquilo que leu. Ponto final. Caso tenha alguma redação corrigida, aproveite e reescreva sem os erros apontados, aumentando-a com novas ideias, enriquecendo-a com detalhes que agora lhe ocorram. Ponto. Releia dias depois e perceberá erros que antes não identificava. Ponto. É assim que se começa. Começar a escrever, que já foi 8 minutos. Para que você saia bem no ato de escrever, principalmente agora que está começando, é preciso que entenda todo o processo de escrita. Ponto final. E não pense que ele começa no momento em que se pega o lápis ou a caneta para escrever sobre um assunto. Ponto. É bem antes. Ponto. O processo de criação de um texto está no conhecimento do mundo, das coisas que nos cercam, na leitura de jornais, livros e revistas, no comentário do noticiário da TV e das emissoras de rádio, em nossas conversas com amigos, enfim, no que chamamos de textualidade. Ponto final. Tenha sempre em mente que a comunicação escrita é diferente da verbal, pois quando falamos procuramos apenas ser entendidos pelo nosso interlocutor, em um candidato, numa conversa informal, pode dizer, abre aspas,
Reunimos um grupo de estudo ontem, ponto. A gente tentamos, vírgula, mas não deu para compreender a correlação verbal, fecha aspas, ponto final. Podemos entender que ele se referia ao grupo, mesmo que tenha errado a concordância, ponto. Isso não atrapalha a comunicação verbal, ponto final. Próximo parágrafo. Na comunicação escrita, porém, os erros como esses são inadmissíveis, ponto final. Mesmo entre os textos, há aqueles que podem ser menos formais, como um bilhete para